Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão, Real, Felipe, Atlético de Madrid, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, PSG. Meio-campistas, Arthur, Barcelona, Casemiro, Real Madrid, Fabinho, Liverpool, Paquetá, Milan, Douglas Luiz, Aston Villa, Felipe Coutinho, Bayern. Atacantes, David Neres, Ajax, Firmino, Liverpool, Gabriel Jesus, Manchester City, Richarlison, Everton, Rodrigo, Real Madrid, William, Chelsea. Ok, gente, essa é a lista que agora o Trípoli e o Greg entregam para vocês. Vamos dar aquele tempo para que vocês repassem a lista. E logo Bom, só queria pedir desculpa porque a gente teve um probleminha técnico e começou a convocação já pelo Renan Lodge, né? Esse foi o primeiro nome que a gente ouviu aqui. Mas a gente vai atualizar a lista completa daqui a pouquinho. Do Renan Lodge para frente, Tim, nas suas anotações aí. Eu não consegui. O último nome que me chamou a atenção ali foi o do William. Sim, a volta do William. Tá voltando à seleção. Mais sobre ele mais tarde. Eu estava em Londres, pessoal falando sobre ele mais tarde. Sobre o que o William tem jogado agora? Os amistosos são contra a Argentina e Coreia do Sul nos dias 14 e 18 de novembro. E lembrando que hoje também teremos a convocação da seleção olímpica, né? Logo depois. Parece que a gente ouviu que não tem ninguém do futebol local. Foi sensato. Do Renan Lodge para frente eu não ouvi ninguém. Não, ninguém. Não ouvi Everton. Ganhou ele. O Tite parece ter focado na sensatez, Tim. Da última vez teve Everton de Grêmio, teve Gabriel de Flamengo, eu não ouvi os nomes. Teve o Gabigol. E o Rodrigo Caio, né? Entre os atacantes não tivemos ninguém. Vamos lá. Estou com a lista completa aqui. Então os goleiros são Alisson, Daniel Fusato e Ederson. Os laterais, Danilo, Emerson, Alexandre e Renan Lodge. Então, quem a gente tinha perdido até o momento em que você começou a ouvir? Alisson, Daniel Fusato e Ederson, Danilo, Emerson e Alexandre. Renan Lodge completa a lista dos laterais. Os zagueiros, Militão, Felipe, Marquinhos e Thiago Silva. Os meias, Arthur, Casemiro, Fabinho, Paquetá, Douglas Luiz e Felipe Coutinho. Os atacantes, David Neres, Firmino, Gabriel Jesus, Richarlison, Rodrigo e William. Tite já está falando na entrevista coletiva. Desempenho, eu não fiquei contente com o desempenho nem com o resultado, sim. Mas também tenho a consciência das etapas de construção de uma equipe. E dentro da própria história da seleção, minha dentro da seleção, dessa comissão dentro da seleção, a gente tem um histórico em relação a elas. 3 competições foram oficiais e 3 a necessidade de resultado e de desempenho. A primeira, formatamos a equipe, classificamos para o Mundial como primeiro, eliminatórias. Depois, fase de amistosos, para a Copa do Mundo. Quartas de final, saímos para a Bélgica. Segue uma sequência de amistosos para a Copa América. Copa América, título. Agora, uma nova etapa de preparação para as eliminatórias. Bom dia a todos aqui. Cícero Melo, dos canais ESPN. Tite, se não me engano, posso estar enganado, você me corrige se eu tiver, é a primeira vez que a seleção principal só tem jogadores do exterior convocados. O Flamengo divulgou uma nota dizendo que o presidente Rodolfo Landim pediu para nenhum jogador do Flamengo ser convocado nesse momento, já que o Flamengo vai disputar, representar o Brasil na final da Libertadores da América, dia 23 de novembro. Qualquer jogador que fosse convocado agora teria problemas de volta, eles têm que estar lá na quarta-feira, dia 20. E a gente viu que não tem nenhum jogador do Flamengo e aí, consequência disso, não tem jogadores de outros clubes também. Foi atendendo a um pedido do Flamengo e aí você acabou fazendo para todos os clubes, para ninguém ser prejudicado, já que tem rodada 33ª do Brasileiro, que você não convocou, entendeu esse momento, sacrificando a seleção, que você sempre diz que a seleção é a prioridade, os jogadores têm que ser chamados, independentemente se tem jogos ou não? Linkando uma resposta a uma primeira pergunta, é um momento de preparação. E os jogos são de preparação. Só vai conseguir ter resultados na hora que necessita de resultados
E ele é com esse período preparatório, é inevitável. E nesse está essa convocação desses atletas jovens também. Eu digo que tem alguns atletas, o Douglas Luiz é um atleta que eu já acompanhava na época do Vasco. Lembro que vocês acompanharam, nós fomos assistir Vasco e Atlético Goianiense. Eu acho que tu estava, a gente acabou conversando a esse respeito. Então, vem acompanhando uma série de atletas, como é o caso do Emerson, numa posição importante que nós temos nessa cidade. Então, é o momento de dar oportunidade a esses atletas também, jovens, para que a gente tenha essa integração e esse desenvolvimento de atletas que são nas categorias de base serem aproveitados também. Né? E isso é verdadeiro, não é da boca para fora, na equipe principal ou na seleção principal. O senhor não respondeu a essa pergunta se o Flamengo Bom complemento. Eu te dou a minha palavra de honra que não chegou a mim absolutamente nada do Flamengo. A instituição, o presidente, Caboclo não me passou água. O Juninho não disse nada, absolutamente nada, a respeito desse pedido. Tens a minha palavra. Obrigado. Tite aqui, Bruno Cassus, do Grupo Globo. O fato de vir de 4 jogos sem vitória e de ter um clássico contra a Argentina diminui a margem de observação ou por serem amistosos você fica livre, independentemente dos últimos resultados, e de ser um clássico, para fazer experiências, para rodar um pouco do time? O primeiro que o Brasil e a Argentina é um campeonato à parte. Eu estou sendo repetitivo em cima de observações que eu fiz anteriores. Eu acho que é o 5º jogo que a gente tem contra a Argentina. Né? E a margem de diferença para jogo de eliminatórias de Copa América é muito pequena. Pela rivalidade e pela grandeza das duas equipes. Então, tu tem que estar sempre municiado da melhor possibilidade possível de bom desempenho com bom resultado, o que não vem acontecendo nesses últimos 4 jogos. Tite, bom dia, Ricardo Lai, Fox Sports. Vou fazer pergunta em relação a... Levanta o braço, que senão eu fico aqui é o fundo aqui. É bem centralizado aqui. O Flamengo, ele vem tendo um desempenho bastante acima dos demais times brasileiros, né? A gente viu isso na última quarta-feira. Você acredita que a seleção brasileira pode atingir um nível de desempenho que vem tendo o Flamengo, por exemplo, que há um debate muito grande, até brincadeiras, né, em relação o Flamengo hoje encararia a seleção brasileira nessas brincadeiras que fazem. É possível atingir esse nível, a seleção brasileira, o mesmo nível do Flamengo, e se o Flamengo vem te encantando assim o futebol apresentado? A oportunidade que tu me dá de parabenizar ao Flamengo pela grande campanha, pelo grande futebol. A oportunidade de parabenizar o Jorge Jesus pelo trabalho que vem desenvolvendo. E é muito difícil tu vir de um outro país, vir para um país diferente, tu ter a naturalidade do desempenho, do desenvolvimento todo. Então, sim, fica o reconhecimento. É um momento mágico. É um momento mágico que tu vê a torcida e a gente anda na rua ou vai ao estádio, o quanto o Maracanã ele ferve, a atmosfera fica forte, os atletas de alto nível. Então, essa relação toda de conjunto que acaba se fortalecendo e fazendo a campanha que tem e o que está fazendo o Flamengo. Então, merece sim, tem o reconhecimento, tem os meus parabéns e curtam. Isso é um momento muito especial, muito bonito, né? Dessa atmosfera, desse momento importante que o clube, esse momento mágico que o clube está vivendo, tem aí meu reconhecimento e meu parabéns. Não dá para comparar a etapa, senão fica uma situação um pouco, digamos assim, existe muito... Aqui a gente vai fazer uma entrevista coletiva que as situações e as respostas são mais superficiais. Se tu quer desenvolver todo, por exemplo, uma abordagem, o que a seleção tem, quanto tempo ela tem, que atletas ela busca, a realidade de equipe são situações diferentes, são momentos de competições diferentes, mas dá para ter dá para ter um debate legal onde tiver a possibilidade de aprofundar mais detalhes específicos, como eu coloquei agora para ti, de continuidade, de contratação. Ixi, aí tem uma série de variáveis nela. Momentos de um, momentos de outro, aí tem uma série de variáveis. Bom dia, Rodrigo Matos, do UOL. A pergunta é para o Juninho.
Na última coletiva a gente... Eu não estou te vendo. Aqui. Te vi. Aqui no meio. Então, na última coletiva você tinha dito que para o ano que vem a gente teria resolvido essa questão das datas FIFA, né? E aí saiu o calendário, a Copa América está no meio do Campeonato Brasileiro, né? A Copa América tem, efetivamente, é uma data FIFA, né? Tanto que os clubes são obrigados a ceder os jogadores. Eu queria saber o que aconteceu nesse meio do caminho, digamos assim, que não sei se foi um desencontro de informações, enfim, que efetivamente a gente vai voltar a ter esse problema, porque tem 9 datas do Brasileiro ano que vem, no meio da Copa América, 9 ou 10, né? Obrigado. Rodrigo, datas FIFA é diferente de Copa América, né? O que eu disse é que a seleção brasileira, nas datas FIFA, não iria coincidir com os campeonatos nacionais, né? E eu repito, a Copa América ela foi feita pela Conmebol posterior ao planejamento nosso aqui de calendário. E então, nas datas FIFA, sim que nós cumprimos aquilo que eu falei na última convocação. Aqui na frente, Tite, mesa toda, bom dia. Para vocês, Rodrigo Viga, da Jovem Pan e da Reuters. Desculpa, Tite, insistir um pouco na questão que levantou o Lai, mas eu tenho certeza que você é um observador e um estudioso do futebol, não à toa que chegou onde chegou, que é o topo de um técnico que é chegar ao comando da seleção brasileira. Mas o que esse Flamengo, que vem cantando todo mundo, te inspira e te faz repensar aquilo que deve ser aplicado em termos de futebol e dentro também da seleção brasileira? O Flamengo, através de um técnico estrangeiro, muitos dizem até que havia uma certa resistência com relação a nomes estrangeiros quando vem aqui para o Brasil, conseguiu introduzir uma filosofia de trabalho que a gente vinha vendo poucas vezes aqui no futebol nacional. Então eu queria saber até que ponto esse Flamengo pode ser um inspirador, um motivador e também fomentar algum tipo de reflexão da sua parte para que seja aplicado na seleção brasileira. Tipo, marcação alta, que você já vai falando há muito tempo, mas é uma marcação alta que joga com 30, 40 metros de espaço de campo, que agride o adversário, como se não tivesse um próximo jogo, uma próxima partida, mesmo fazendo 2, 3, 4-0. Isso que eu queria saber de você. Obrigado. É muito profunda a pergunta e a gente entra em detalhes táticos muito abrangentes. Eu vou te dar alguns números que eles mostram. Primeiro, tu colocou, sim, do aspecto equilibrado que a equipe do Flamengo tem, em termos criativos, sólidos, e de buscar. Eu acho que eu vi o Júnior comentando um pouquinho que ela está num processo de evolução e de, daqui a pouco, conquistas importantes que ela tenha no que foi reconhecido. Aí eu te trago o modelo da seleção, e comparar me parece um pouquinho injusto o momento, né? Tu pega um momento aí, quebra o tornozelo do cara. Tu pega o Flamengo, né? Dino? No melhor momento da fase direita, tu pega a seleção, quando ela não teve, com 4 jogos, ela teve uma derrota e 3 empates. É um pouquinho injusto agora de comparar. Vamos comparar como ideias. Vamos traduzir como ideias. O que a seleção brasileira tem em 23 jogos oficiais? O que ela tem? Ela tem mais de 550 passes trocados. Então, é um futebol que ele premia a qualidade técnica e a criação que o Flamengo tem. São parecidos? São. O sistema do Flamengo é de 4-4-2 com 2 articuladores do lado e 2 atacantes. Então, aí as mecânicas, as transições, elas são rápidas, são construídas, número de oportunidades criado, número de finalizações tidas. Aí tu vai dando números para traduzir ideias. Das 23 oficiais, nós ganhamos 17. Nós perdemos um jogo contra a Bélgica, dos oficiais. A gente tem média de 2,3 gols por jogo. E às vezes a gente se esquece disso. Então agora que está no momento difícil, eu estou recordando. A pergunta está me oportunizando a recordar, sim. Porque essa é a referência de uma ideia de futebol. E agora é um momento também de momentos de oscilação de performance que não tem me agradado, volto a dizer. Os resultados também não. Mas para te construir equipes com essa força de enfrentamento. E eu estou falando de uma história dentro da própria seleção, eu não vou trazer dentro do próprio clube, da minha história em relação ao clube. Mas ela tem mostras.
Ela perdeu 1, ganhou 17 de 23, com média de 2,3, trocando 550 passes mais e 60% de posse de bola. Então tem uma ideia montada ali. O que ela é similar ao Flamengo? Bom, não sei. Aí vocês têm uma condição de